Senhor Jesus, amigo de todas as horas, tu sabes o esforço que temos realizado para buscar o conhecimento, o autoconhecimento que nos faculta igualmente o desenvolvimento das nossas potencialidades que ainda jazem em nosso íntimo. E é com esse objetivo que nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, suplicando-te o amparo e a proteção, e que nos envie os seus prepostos, esses amigos invisíveis aos nossos olhares que compartilham conosco deste ideal, a fim de que eles tragam para o ambiente em que nos reunimos, seja no lar, no trabalho, ou mesmo fora de nossas casas, consigamos mergulhar na essência do pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, a fim de aclarar o nosso entendimento acerca das leis por ti apresentadas. Se conosco, portanto, hoje e sempre, que assim seja. Almas queridas, sejam bem-vindas uma vez mais. Como a gente sempre faz, vamos começar fazendo um review do nosso último encontro. Nós tivemos a oportunidade de analisar as questões relativas ao despertar, né, de irmãs e dos meninos, o quanto influencia, né, o modo de vida que levamos, as escolhas que fazemos. Então, fica para todos nós essa perspectiva de estarmos um pouco mais atentos, porque esse despertar vai guardar relação direta com as emoções finais da nossa partida e com o conjunto dos caracteres que tipificaram a nossa personalidade. Tivemos também a oportunidade de analisar com certo zelo a questão do diálogo travado entre a avó de Irmãs e a sua netinha, umas sacadas interessantes para aqueles que são dialogadores. E no estudo de hoje, da mesma forma, né, tem uma parte primeira que é mais filosófica, e depois Filomeno entra na perspectiva da jovem Noemi, que é a filha de um médico, quando encarnado, e um fiel servidor da causa do Cristo na dimensão espiritual. Então vamos lá. Vamos para adiante. Filomeno começa esse capítulo falando a respeito da perspectiva, né, do último dia de carnaval, das questões, como é que nós vamos dizer assim, das expectativas que geram nos indivíduos, por ser aquele momento em que se finaliza a experiência, vamos dizer assim, de busca prazeres imediatos, ao que nós chamamos de triste despedida, né? Esse último dia de festividade, ele gera uma ansiedade por aquilo que não conseguiu ser experimentado por muitos, mas também gera, ao final, uma espécie de frustração quando alguns se dão conta do dispêndio emocional, que não teve a resposta esperada, os recursos financeiros gastos que vão gerar endividamentos futuros, enfim. Mas essa triste despedida, pelo menos vai dizer assim, é uma despedida de uns efetivamente despedindo-se da festa e outros despedindo-se do corpo que enferma sem possibilidade de recuperação. Então, se nós analisarmos os casos que foram atendidos e narrados até então, nós tivemos um homicídio e uma espécie de suicídio indireto de 5 jovens.
no caso deste encontro, uma tentativa de suicídio. Fora aqueles que enfermaram corporalmente falando por excesso de alcoólicos, uso de drogas, acidentes diversos, estados depressivos, que igualmente foram atendidos no posto de socorro. Embora casos não tenham sido abordados, mas nas aulas anteriores nós verificamos isso. A complexidade que é um evento dessa natureza. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a título de comparação, estes festivais de música que são realizados dias a fios, o quanto a espiritualidade investe para poder produzir um suporte tanto àqueles que irão partir pelo deperecimento da forma física, quanto aqueles indivíduos que irão enfermar pelas mais variadas situações. Bem, então, essa questão do último dia, pelo menos para mim, né, remonta a um chamamento de atenção para que nós vivamos os dias de festividade, sejam eles de natureza ética, estética, ou essa natureza mundana, sempre com comedimento, mensurando bem se vale a pena determinadas formas de lazer, essas buscas, né, que ainda a nossa sociedade realiza. Bem, então, pelo menos vai elencando as consequências que são percebidas pela dimensão espiritual junto àqueles que buscam satisfazer as suas ideações em eventos dessa natureza, né? Moléstias graves que se instalam, comportamentos morais, né, que se alteram. Então, o indivíduo tem um comportamento social, vamos dizer assim, moderado durante o ano, e parece que há uma licenciosidade, uma espécie de voucher que é concedido para que o indivíduo se comporte de acordo com os impulsos que lhe chegam, os seus desejos, e normalmente ele não realiza. Então, é como se nós estivéssemos com um salvo-conduto e nos permitíssemos interromper uma caminhada de conduta, portanto, aparente e normal, e entrar numa espécie de entre parênteses, para imaginar que, cessada a euforia, retornaremos àquela normalidade anterior, sem nenhum tipo de comprometimento. Também distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Então, via de regra, pode vir um transtorno relacionado ao humor. As frustrações geralmente produzem essa depressão do humor, porque a exaltação foi vivida durante os dias. Via de regra, a nossa vida ela é uma senoide, ela tem um pico de expressão e depois ela tem que fazer um pico de depressão. Então, esses estados de anormalidade ou de flutuação do nosso humor é perfeitamente natural em se considerando o mundo em que habitamos. Mas quando o indivíduo sai desse período, por exemplo, de exaltação continuada, de uso continuado de estimulantes de todas as formas e natureza, a criatura, é natural, quando retorna à sua vida normal, entre aspas, e não experimente em contínuo o que ele viveu, ele vai perceber que aquilo não passou de uma ilusão. E que outras consequências advirão e deverão ser satisfeitas, porque criamos demandas para usufruir que nos obrigam, né, a darmos a contrapartida. Bom, financeiramente, então, nem se fala, né?
Eu, sem crítica, aliás, é uma crítica, mas eu não me permito citar nenhum tipo de artista e nem de empresa. Mas eu vejo como desproposital eu não investiria 2.000, 2.500 em um pedaço de pano para sair pulando atrás de trio elétrico de qualquer natureza. Eu procuro sempre dar o justo valor aos recursos que disponho e utilizá-los da melhor forma possível. Mas, como se diz lá em Minas, cadum, cadum. E depois, a cada escolha, uma renúncia, e a cada escolha, as consequências. Ou seja, a semeadura para todos nós, ela é livre, mas a colheita ela vem de forma obrigatória. E é justamente essa perspectiva que Filomeno coloca, os sossobros financeiros ficam em cobranças demoradas como efeito pernicioso. Imaginemos que tenhamos feito um investimento vultoso para participar de um determinado ambiente e parcelamos em 12 vezes. Só que o número 12 vezes ele é algo muito pequeno, né? Quando se fala assim mentalmente, no campo das ideias. Mas quando isso se transforma em 12 meses, cada mês com 30 dias, cada dia com 24 horas, nós teremos a exata dimensão do tamanho do investimento. Quando ele traz um retorno positivo, a associação do retorno com a emoção vivenciada pela aquisição do bem ou pela experiência do serviço, ela traz um estado de alegria ou um estado de euforia. Euforia não, porque euforia é muito rápida, mas a alegria ou uma certa felicidade continuada. Ao longo de 12 meses, a gente vai sentindo, poxa, valeu a pena, que bom ter feito aquela viagem, reencontrar os meus amigos, ou eu fui para Israel conhecer os locais por onde Jesus percorreu, no entorno da Judéia, as áreas ditas áreas sagradas ou santas. Então, a gente tem uma memória afetiva que alimenta o nosso ânimo. Agora, imagina quando o objeto da nossa busca, no final, não foi encontrado, ou se foi encontrado, não era aquilo que nós esperávamos, e isso traz uma experiência emocional negativa. Como gastamos dinheiro, estamos empenhados financeiramente para realizar a contrapartida ao investimento realizado, serão 12 meses de madrugada e confusão. E aí nós vamos buscar outras confusões para tentar sobrepor-se àquela inicial. Por isso que indivíduos vivem, né, em busca de utopias e sempre se frustrando porque as buscas elas não têm dado os resultados esperados. Bem, o que é que se espera de nós cristãos? Não, eu desliguei a música que estava aqui. Tem um ventilador ligado. Se estiver produzindo algum incômodo, por favor, vocês me avisem que eu desligo o ventilador. Não tem problema nenhum, não. Tá? Se isso estiver prejudicando o áudio da gravação, da nossa conversa, fiquem à vontade para sinalizar. Então, o que é que se espera de nós, cristãos, em momentos de descanso? Que nós busquemos o espairecimento sem que o tempo gasto ou, vamos dizer, o tempo gasto não, ou o destino para o qual nós demandamos leve o indivíduo à destruição da vida. Essa destruição da vida é no sentido de trazer para o corpo processos enfermiços que poderiam ter sido evitados. Tendo em vista que a região para a qual, em tese, nós demandamos é uma região, por exemplo, que apresenta um certo grau de risco de contágio sobre uma doença,
Então, se eu vou para um ambiente que tem um risco de contágio, eu assumo a responsabilidade. Depois não posso ficar dizendo que foi um acidente, não. Eu assumi o risco de ir para um determinado local e lá contrair determinada doença. A doença que mais facilmente se adquire em ambientes de festas populares, regadas a álcool, a música de baixa qualidade, a drogadição, a essa exploração sexual sem fim, são os processos obsessivos, são as doenças espirituais, né? Mas também espera-se que nessa busca pelo esparecimento, nós vivenciemos uma alegria sem o apelo à desordem. É aquele momento onde nós manifestamos a satisfação plena de nos encontrarmos em determinado local e todos na mesma experiência, manifestando a alegria, o prazer, sem que um produza no outro qualquer tipo de desconforto. É como se estivéssemos todos em uma praia, em uma festa de família, ou uma festa de largo, uma quermesse. A gente usa muito essa expressão lá em Minas Gerais, uma quermesse centrada no entorno de uma igreja, tomando lá pode ser o seu quentão, não é crime nenhum, tudo com moderação, comendo seu bolinho, os quitutes, as conversas saudáveis. Eu esbarrei em alguém, me desculpe, por favor, não foi intenção, e o outro aceita a desculpa, então fica tudo em paz. E esse espairecimento, o espairecimento é o momento de nos desconectarmos do estresse do dia a dia, mas sem que o prazer fique comprometido moralmente. Porque o prazer faz parte da nossa vida. Aliás, Jung, dentro da sua teoria de formação, ele chama de desenvolvimento psicossexual, ele diz que o homem, enquanto espécie, ele é motivado a agir pela busca pelo prazer. O problema é que muitos canalizam esse prazer apenas para uma função corporal. E aí há um desvirtuamento do prazer. Existe um prazer, por exemplo, que é cognitivo, que é a busca pelo saber, é a conquista do conhecimento, é a graduação, é a pós-graduação, é o mestrado, o doutorado, ou simples esses cursos livres que fazem com que o indivíduo ele realinhe a sua visão de mundo, abra o foco e perceba as coisas do mundo sob uma outra ótica. Existe um prazer que é orgânico, centrado, por exemplo, na alimentação. Então, o prazer, basicamente, ele é biológico, porque traz uma resposta biológica, inicialmente, mas ele deve estar sempre submetido a uma questão de natureza moral. Então, esse esparecimento sem o comprometimento da moral do indivíduo que conduz àquela experiência de prazer. Mas o que é que se vê, né? Via de regra em ambientes dessa natureza? São fugas espetaculares, segundo Filomeno de Miranda, à responsabilidade, onde o indivíduo permite-se consumir-se inutilmente e alongando por largo período a frustração não atendida, a sede e a fome não saciadas. Então, há uma perspectiva e há uma realidade. É lógico que nós não estamos apontando o dedo para ninguém. Recentemente, numa conversa que tivemos em uma casa espírita, uma jovem disse que ela, de uma família espírita, ainda buscava os festejos carnavalescos. E a sua mãe, já de algum tempo, já não vai mais.
Vejam como que essas buscas guardam relação com o nível de consciência de cada um de nós. Daí a importância das casas espíritas investirem na evangelização infantil para realizar uma espécie de ação preventiva de esclarecimento, para que os impulsos do inconsciente, que ganham corpo na medida em que ocorre o desenvolvimento psicossexual da criança, do adolescente, quando isso começa a se manifestar a partir dos 7 anos de idade, a evangelização espírita e a família esclarecida não forneçam material para que estes jovens sintam-se estimulados a experimentar, porque experimentou uma vez, se tiver no seu inconsciente experiências correlatas do passado, aquilo vai ganhar corpo. E pode ser que este jovem crie-se esse entre parênteses, essa permissividade somente durante os dias. Porque ele, durante o ano, ele é um jovem comportado. Mas jovens, temos idosos, pessoas maduras que se comportam da mesma natureza. É como se houvesse uma regressão a algum ponto da infância, vinculado a alguma coisa que não ficou bem resolvida, e a criatura se permite essas regressões no seu comportamento. Então, o que se vê, via de regra, é isso. Ao invés daqueles fatores de o prazer sem comprometimento, a expectativa de uma satisfação, de um espairecimento, um descanso merecido, o indivíduo se compromete cada vez mais. Então, é uma espécie de luta continuada entre o transitório mal e o permanente bem. Porque o mal é transitório. O que nós estamos vendo no mundo acontecer, fica assim uma espécie de ausência de um comando, e eu chamaria a atenção de todos nós. O que passa na mídia não diz respeito algum à presença da religião como um possível vetor de freio moral. Observem isso. O que se passa é que o mundo está sem comando, é que é uma crise sem precedentes, e que nós estamos à beira da extinção. Ora, se nós somos espíritas, acreditamos nos seus princípios e fundamentos doutrinários, e sabemos que a regeneração haverá de se instalar sem que haja a extinção da espécie humana, eu não dou crédito algum ao que é noticiado. Existem condições muito complicadas, a guerra, o processo das alterações climáticas, cujas causas, porque eu não sou ambientalista nem cientista, eu não entro no mérito, porque daqui um pouco, se você faz uma observação, você já é dito como negacionista do crime. Então, eu não fico mais nessas discussões que não trazem nenhum tipo de bem-estar para nós. Então, o mal é transitório porque a maioria da humanidade ainda hoje é ignorante, no sentido espiritual. Muitos são detentores de títulos impressionantes, mas, às vezes, a conduta moral do indivíduo é questionável. Então, há uma luta sistemática do engodo contra a luta sistemática do engodo contra a realidade ceifa muitas esperanças naqueles que fracos, então, diante de uma dificuldade, diante de um combate no sentido de combate com as imperfeições, contra os estímulos que nos chegam para este ou aquele comportamento, o indivíduo fragilizado, e diante do que nós estamos vendo, e sem segurança robusta nas suas ações, são vencidos pela debilidade que nesses indivíduos ainda se fazem presentes.
Onde é que nós vamos buscar esse reforço para que nós acreditemos em uma realidade que está diferente do que está sendo noticiado? Aí eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da minha profissão. Então, eu assisto vídeos desses conflitos, não é por uma questão mórbida, é porque lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a lei de destruição e tem uma parte para os espíritos em combate. E para mim, que sou militar, esse é um tema que eu tenho que estar tratando junto aos militares que nos solicitam o apoio religioso. E ocorreu recentemente um fato na guerra da Ucrânia que eu achei a coisa assim mais linda. Assim, mas tem coisa linda no meio de um combate? Tem. Um soldado russo era o único sobrevivente de sua patrulha, estava deitado, já desesperançado, os seus companheiros de combate já mortos, e vinha um drone. O drone parou em cima dele e alguns operadores de drone, quando fazem isso, lançam uma granada para extinguir a vida do seu opositor. Esse operador de drone fez algo inesperado. O russo, embaixo, deitado, olhou para a câmera, fez o sinal da cruz, colocou as mãos em preces e pediu, suplicou a ele. E o que esse operador de drone fez? Jogou uma garrafinha d'água. Poderia ter lançado uma granada. Jogou uma garrafa d'água e depois mandou um manualzinho, um livreto de orientação para a rendição. O russo sinalizou, ok, bebeu a água, e o drone foi acompanhando ele, dizendo o caminho que ele teria que percorrer para render-se à tropa que tinha sido vencedora dentro da luta por um determinado espaço territorial. Então, a gente vê que é lógico que nós estamos vivendo um momento difícil, mas há pessoas boas no mundo. E é preciso que nós acreditemos nessas pessoas boas. Porque senão a gente vai se perder. Tem espírito achando que vai ter uma guerra mundial, aí se tiver. Bom, então nós vamos ter que conviver com isso. Então, o mal ele é transitório, em que pese o sofrimento que nos causa. E vem um contraponto. Certamente que a opção, ou seja, a opção de enxergar a realidade e não se deixar levar por este engodo, se faz de difícil vivência. É lógico. Porque quando escolhemos a dignidade e o sacrifício dos interesses inferiores, nós somos logo como que excluídos de determinados ambientes de discussão social. Ou você é jogado num campo de um extremismo, ou você é lançado num outro, sem que lhe seja dada, inclusive, a oportunidade de posicionar-se. Eu fico vendo o que está acontecendo, assim, os últimos 3 anos, para mim, foram de muita reflexão. Muita. E eu só encontrei esse equilíbrio em que pese, às vezes, eu tenho que fazer um esforço muito grande para não dele sair em relação às coisas do mundo, né? Porque se eu der um chute na quina da minha mesa e vier a dor, fraturar um dedinho do pé, lógico que eu vou ficar muito irritado. É natural, uma emoção básica, coisa de cada um, está presente em nós. Todavia, o júbilo que o indivíduo frui por ter optado por uma vida digna e de sacrifício em relação aos interesses inferiores, esses júbilos que se fruem e as bênçãos que se colhe são muito maiores e mais compensadoras em relação a essas satisfações que o mundo nos convida a experimentar. Então, às vezes eu penso, né, os que são mais novos do que eu, e até nós mais idosos,
Nos são feitos determinados convites para irmos a determinados ambientes em que, por força do ambiente, a gente fica assim, mas a pessoa que está me convidando, ela é tão boa, como será que ela vai reagir se eu disser um não? Olha, eu não me faço mais de rogado, com todo o respeito a quem me convidar, mas se o convite é para um ambiente que eu não irei sentir-me bem, eu agradeço muito, mas deixa para uma outra oportunidade, que eu espero que não tenha, né? Mas eu não vou. Porque o júbilo que nós sentimos, as bênçãos que colhemos são maiores e mais compensadoras do que a satisfação que poderíamos experimentar ao aquecer a um convite de quem quer que seja. Então, escolher hoje o caminho do bem, escolher hoje seguir a Jesus, os indivíduos, nós estamos sendo tipificados de tudo. Pessoas fracas, fanáticas. Você só pensa em Jesus? Eu falei, é. Até eu penso na minha esposa, nos meus filhos, nos meus amigos. Mas o modelo é Jesus. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão, sei lá, criando figuras míticas, humanas, falíveis todas elas. E às vezes as propostas que essas criaturas apresentam, elas na sua totalidade não representam as propostas do Evangelho. Então, não são referências para todos nós. Feita essa introdução filosófica, Filomeno agora vai trazer, né, a narrativa, ou vai dar a nós, ou vai nos apresentar, melhor dizendo, um novo personagem, que é o irmão Arthur, que conquistou méritos. Achei interessante essa imagem, porque o doutor Arthur, ele não foi um indivíduo que se projetou na sociedade, não enriqueceu pelo exercício da medicina, ganhou, vamos dizer assim, destaque no mundo espiritual. Então vejo que essa imagem, para mim, o doutor Arthur é esse indivíduo que está com a mãozinha. Espera aí. É um indivíduo que está com a mãozinha. E todo mundo passando. Ninguém está vendo o rosto do doutor Arthur. Mas ele está ali sendo o suporte para o trânsito dessas pessoas, e que passam felizes, sem que a persona do doutor Arthur seja sequer, vamos dizer assim, apresentada. O médico que socorre, que acolhe, que cura, que dá uma qualidade de vida, sem buscar receber além do necessário. Então, o irmão Arthur, como é chamado, né, foi um médico que na dimensão espiritual se encontra há pouco mais de um lustro. Vamos fazer uma pesquisa aí. O que seria esse lustro, gente? Quantos anos são? Vamos lá? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí? Alguém sabe? Quer responder? O que é um lustro? Gente? Não lembro, não. 5 anos. Então, olha que interessante. Desencarnado há pouco mais de um lustro. Então, há pouco mais de 5 anos, o doutor já estava no mundo espiritual e desenvolvendo uma tarefa muito importante. Bom, nós temos exemplo do nosso irmão José Ferraz, que já está em plena atividade, talvez, acho que um ano e pouco, já nem me lembro se já fizeram 2 anos da sua partida. Sei que a saudade é muito grande.
Então, nós temos que olhar para frente e, assim, quanto tempo ainda me resta? Eu faço essas contas todo dia que eu acordo. Como eu já estou beirando os 60, eu fico assim, Jesus amado, será que eu tenho mais 10, mais 20? O que eu não fiz ainda, será que eu vou conseguir fazer? O que eu fiz de errado, eu posso retificar? Para que o nosso retorno não seja em condições sofríveis, como aqui exatamente peixinho também, exatamente bem lembrado. Então, o doutor Arthur, o médico, né, recém-desencarnado, chega no mundo espiritual, né, caracterizado por incontáveis ações de dignidade humana e filantropia. Ou seja, além de médico, ele era um indivíduo dedicado à filantropia, ou seja, um amparo aos menos favorecidos, e tratava a todos com dignidade. Veja só, que com menos de 40 anos, ele realizou uma obra relevante junto aos enfermos, na prática da clínica geral. Então, desencarnou cedo, não conquistou fortuna, ou seja, não via o exercício da sua profissão como um objetivo para o enriquecimento, mas sim como uma possibilidade de servir, estimado por muitas pessoas, vivia de forma digna, sem ultrapassar os limites do equilíbrio social. Esse equilíbrio social eu vivo em conformidade com o que ganho e me satisfaço com o que tenho. Então, não havia comprometimento algum, nem orçamentário e nem de natureza moral. Desencarnando, deixa no plano espiritual a sua esposa, uma filhinha, então uma esposa ainda nova, e uma filhinha adolescente, né, para quem ele tinha, dedicava uma ternura e uma afeição profunda. Já a sua esposa, né, era uma provação bem suportada. Há homens que também são provações impressionantes. Então vejam que não é que se um indivíduo é homem ou mulher, ou seja, lá o entendimento que ele possa ter a respeito da sua ou fisiologia ou do entendimento da sua sexualidade. É o grau de moralidade do indivíduo e o quanto ele está alinhado ou distanciado das leis divinas. Então, essa união expiatória, esse indivíduo que desarmoniza o lar, pode estar em qualquer posição da sua psicologia e da sua expressão corporal. Nesse caso, a mulher era uma provação para o doutor Arthur, por conta da sua conduta no mundo. Como ela se comportava em relação à sua forma de entender a vida. Então, era uma família em provação. Né? A esposa era uma mulher ambiciosa e exigente. E revoltava-se por não alçar mais amplos, venturosos e infelizes voos morais. Veremos no capítulo seguinte, no nosso próximo estudo, o desdobramento dessa situação. Então, ela analisava o médico, que era aquele que dava a sua vida a benefício dos seus pacientes, das pessoas menos favorecidas, e ela provavelmente se sentia desprestigiada ou não atendida nos seus desejos inconfessos. Bom, com a morte do marido, fica a filha desassistida afetivamente, porque toda vez que essa filha, essa jovem, né, a jovem Noemi, lembrava-se do pai e fazia alguma citação a respeito
dessa lembrança, ela era advertida, admoestada pela mãe. Então, vejam que ela sofre pela ausência do pai e sofre pela presença da mãe, que não lhe dá o devido suporte afetivo. Bom, se ela está nessa carência afetiva, ao mergulhar na fase de sua formação acadêmica, encontra um jovem, e este jovem, nós poderíamos, a título de hipótese, passa a representar a figura paterna. Mas era um jovem com uma afeição rasa, superficial em relação a ela. E o que a mãe faz? Vê uma oportunidade, estimula a filha ao casamento, ela consorcia-se com esse amigo de faculdade, pela ausência de recursos, passa a residir no próprio lar, e essa convivência familiar gera situações de perigo. E nós vamos entender o motivo da tentativa de suicídio no próximo estudo que faremos já no mês de outubro. Vamos fazer uma rápida abordagem sobre essa questão do suicídio, já que encerramos na segunda-feira o mês, né, todo mês dedicado à prevenção do suicídio. É preciso que nós analisemos que toda pessoa em sofrimento psíquico intenso sente, então toda pessoa que vive nesse sofrimento psíquico intenso sente que ela não pode fazer nada, via de regra, para mudar as coisas que estão acontecendo. Então é uma sensação de impotência, haja vista o que a pessoa percebe como sofrimento, a realidade que lhe envolve, resultado dessa visão estreita e distorcida da realidade. Então, imaginemos que uma pessoa fragilizada afetivamente, num mundo como o que nós estamos vivendo, não é à toa que os índices de suicídio são alarmantes. O próprio ambiente familiar, às vezes, não gera um estado vibratório de suporte. Mas nós nunca brigamos dentro do lar. Mas será que nós tivemos conversas no sentido de reunir a família no horário de almoço e falar sobre esperança, falar sobre um futuro melhor para a humanidade, desconstruir as narrativas que estão sendo apresentadas? Eu não sei se vocês fazem essas comparações, eu espero que sim, eu acredito que façam, mas ultimamente, se vocês buscarem, fizerem essas pesquisas nos streaming, como existem os mais variados, o número de filmes apocalípticos, o número de filmes pós-apocalípticos, o número de filmes com contexto Zubilândia, é impressionante. O número de filmes de terror que estão sendo produzidos. Se você vai para um lazer e você só encontra isso, né, exatamente esses documentários de assassinos em série, eu fico impressionado. Como é que pode alguém fazer uma série para tratar de uma pessoa que matou os pais? O outro matou inúmeras pessoas. Eu acho que isso não deveria ser nem noticia e esquece. Tem uma filósofa, ela era de uma escola filosófica chamada Acrópolis. Aqui, acho que em Lauro de Freitas tem até uma unidade. Ela está ganhando muito espaço na internet, ganhou muito espaço durante a pandemia. Se a minha esposa lembrar o nome dela, daqui a pouco ela vai, peço que me faça essa pesca. E ela diz o seguinte: o problema do mundo hoje é que nós assistimos a uma notícia ruim, e é, de certa forma, importante que nós tenhamos contato com a notícia, porque ela nos preserva de praticar algo igual. Mas teve ciência da notícia, ponto, acabou.
A ela ali. Ah, tá dizendo que não lembra. Só botou o dedinho aqui e disse que não lembra. Apareceu lá atrás na câmera. Bem, qual é o problema da nossa sociedade? Ela se retroalimenta, né? Sai a notícia num jornal, por exemplo, local, observem, aquela notícia fica 10, 15, 2, 3 intervalos seguidos sobre aquela tragédia. E o nosso psiquismo se encaixa, se encharca dessa informação. Diga, Vilma. Eu acho, Marcos, que é Lúcia Helena. Isso, excelente. Nossa, R$ 1 de Big Big para você, viu? Pode me cobrar aí na próxima. É isso aí. Então, a gente alimenta essas questões. E se essas informações encharcam a mente de uma pessoa em profundo sofrimento psíquico, a desesperança bate, e pela a fragilidade da criatura e potencializada pelos processos obsessivos, imagina no que vai dar. Diga, Luiz. Marcos, a quantidade de velocidade da mídia hoje em relação ao que está acontecendo é muito cruel com a gente, com o ser humano. E você ter esse encharque de notícias ruins na hora que você está se alimentando, na hora que você está reunido com a sua família, Sim. em todos os dias, é pior ainda. A gente criou um hábito aqui em casa de não assistir telejornal que só trate disso, né? Ou se a gente vai assistir o telejornal que não seja nesses horários, mas que a gente tem, a gente está se alimentando, porque isso tudo Sim. reflete na alimentação, no dia a dia, entendeu? Então a gente pega um pequeno pedaço do dia para poder que já não esteja mais nessa vibração, para poder já pegar já mais diluído as Sim. coisas, Esse é o né? Mas, caminho. Eu acho que isso é proposital. Também, mas a recusa tem que ser nossa. Claro, Quando nós estivermos esclarecidos, isso. a sociedade vai se recusar. Uma coisa é ter a informação do fato, a outra coisa é se alimentar das emoções que aquele fato produz. Então, um Verdade. estado de morbidez em que eu me permito, quando digo eu me permito no sentido geral, né? Porque eu aqui em casa, a gente não está mais dentro dessa perspectiva, nós não fazemos mais essas buscas, né? Mas vamos lá. Então, essas criaturas, elas vivem uma dor emocional que parece que não tem fim. Então, é interminável, insuperável, insuportável. Bom, se eu vivo essa perspectiva, eu mergulho naquilo que os especialistas chamam de comportamento suicida. Né? Esse comportamento suicida é compreendido dentro de um espectro que começa com a formulação do pensamento até a morte em si. Diga, Luiz. a pessoa que dá, por exemplo, como eu, da psicofonia de um suicida, ela sente o que o suicida está sentindo. Sim. E é muito triste, muito doloroso ver o ciclo vicioso que ele vive de uma dor que não termina nem após a morte. Sim. Né? Ele se suicida achando que aquilo ali vai acabar. E quando ele e quando acontece o suicídio, quando acontece a morte, ele começa a viver aquilo ali em looping. Isso. O tempo todo. E é uma dor física, Marcos. Gente, é uma dor física. Não é uma dor só emocional, é uma dor física que ele sente. É Ela impressionante. Isso. Ela é emocional na condição de encarnado. Na condição de desencarnado, ele guarda a memória do ato e aquilo, como Isso. vive num looping, ele não consegue se desconectar da ação. E o médium, quando em transe, pelo processo de choque anímico, aquilo que estava no campo da memória, né? A memória
que estavam nas células físicas, transferidas para a memória das células perispirituais, é transferida para o médium. O médium atua como uma espécie de filtro. A cada manifestação do suicida, o médium sofre e o suicida ele tem diminuída essas angústias, são esses resquícios do ato praticado, das consequências da decomposição do seu corpo. Então, é um processo de longo curso. Alguns suicidas são encaminhados a processos reencarnatórios no mais curto espaço de tempo possível, produzindo corpos com profundas anomalias ou disfunções cognitivas que lhe impeçam de praticar uma vez mais aquele ato tão danoso. Então, o comportamento começa na ideação, são as ideias, o pensamento, o desejo de estar morto, pode ou não incluir um planejamento do ato. Então, toda vez que, poxa, eu prefiro morrer. Bom, brincadeira ou não, é uma luz amarela que se acende. No Canadá, já comentei isso com vocês, o governo canadense, né, que se diz preocupado com a vida dos seres humanos, instituiu um projeto em que a pessoa em estado, numa condição social adversa, infeliz, ou numa dor, num sofrimento físico crônico, sem perspectiva de cura, o Estado vai e lhe oferece a eutanásia assistida. Você é convidado a morrer. Imagine. O que esses legisladores não irão passar na dimensão espiritual? Por estarem fomentando a morte como se isso fosse um jogo de videogame, onde o seu avatar, uma vez, né, morto em um confronto de natureza qualquer, ele retorna como que do nada, sem trauma nenhum. Então, estão vendendo a morte de uma maneira totalmente inconsequente. Quando o Estado deveria se preocupar era com a vida. A vida. Então, quando eu digo que a gente precisa estar muito atento a determinadas filosofias e ideologias que estão sendo apresentadas no mundo, eu chamo a atenção à reflexão. Porque senão nós estamos fomentando o suicídio, só muda o nome. Ah, eu quero morrer. Opa, eu vou te dar todas as possibilidades de você morrer. Ah, não, eu não fui suicida, é o Estado que me matou. Não, mas você morreu porque você quis. Então você faz parte do processo. Mas o comportamento seguinte é a tentativa. Então sai da ideação e muitos não fazem um planejamento. Há a possibilidade e a pessoa executa. Como o Divaldo conta a história de um executivo que durante o almoço viu a janela aberta da sua varanda, da sua sala, sai correndo com a família ali, correndo e se joga da janela. Imagina o trauma. O trauma que isso produz em uma família. Provavelmente a ideação já estava ali presente. A tentativa é a ação potencial fatal sem êxito. É o caso de Noemi. E o suicídio é o comportamento já finalizado, auto-infringido, e que resulta em morte, né? Então, é essa perspectiva do caso Noemi que nós vamos analisar. Uma jovem, portanto, como nós vimos, com uma carência afetiva intensa, por força da partida do seu pai, da ausência do afeto de sua mãe, pelas questões que envolveram a vida de recém-casada morando no mesmo ambiente que sua mãe. Os motivos mais profundos veremos no próximo estudo. Então, há duas questões que precisam ser analisadas. A ocorrência na dimensão física e o que estava ocorrendo na dimensão espiritual. Né? Na dimensão física, é o relato
Acredito que sim, Joselita. Ela entra como não consciente, ela não fomentou, mas inconscientemente ela não deu o suporte que se esperaria, ou pelo seu comportamento produziu. Porque os espíritas não temem a morte. Eu não sei. É preciso que a gente leia com muita atenção e com muito zelo este capítulo, porque não é a morte em si, é o como morrer. Os espíritos que trazem as mensagens recentemente em livros dizem que o problema da morte reside no como morrer e o sentimento de perda de tempo. Porque chega do outro lado e diz assim, caramba, eu poderia ter feito muito mais. E naquele dia que eu poderia ter feito isso, eu escolhi ficar em casa. Naquele dia que eu poderia ter feito aquilo outro, eu escolhi viajar. Naquele dia que eu poderia ter feito essa caridade, eu fui assistir um filme. Não estou querendo dizer que com isso que o lazer não seja importante, não é isso. Cada um sabe as escolhas que faz. E a cada escolha é uma renúncia, não tem jeito. Tá? Então, voltando ao caso de Noemi, duas ocorrências simultâneas, uma na dimensão física, outra na dimensão espiritual. Na dimensão física, a jovem faz a secção dos pulsos, é encaminhada para a emergência hospitalar. Durante o atendimento, ela sofre uma parada cardíaca. São iniciados os processos de manobra de ressuscitação cardíaca. Ainda existe aquela MRCP, né, a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, e fez-se necessário o uso de desfibrilador. Bem, no ato ou na ocorrência da parada cardíaca, a jovem é projetada na dimensão espiritual. Profundamente atordoada, em estado de agonia, e nesse íntere surge a presença de um agente espiritual obsessivo. Aquele que estava também alimentando ou potencializando a ideação suicida. Porque observem a fala primeira desse espírito: quiseste morrer e assim será. Não escaparás, não volverás ao corpo infame que desdenha. Agora é conosco. Olha, quiseste morrer. Bom, então havia uma intenção. Pela intenção, cria-se a sintonia e a afinidade. Então, muita atenção com o que nós estamos desejando. Porque aquilo que desejarmos, criaremos a representação da ideação no nosso campo mental e os espíritos afins àquela ideia estarão ao nosso lado. Quanto mais ideia superior, melhor a qualidade das nossas companhias. Quanto mais baixa e vil for a ideia, menos qualificados serão aqueles que estarão a nos estimular a realização daquilo que idealizamos. Bem, aí surge, portanto, o diálogo de Dr. Bezerra de Menezes com esse algoz. Tem detalhes assim que eu fico apaixonado com esses espíritos. Aproximou-se e deixou-se perceber. Nós vamos encontrar no livro Libertação uma passagem muito interessante, quando André Luiz vai até as regiões umbralinas, só que antes eles passam por um treinamento, uma orientação de como reduzir o padrão vibratório. Só que lá tinha um objetivo, era não ser identificado. Aqui, Bezerra deixa-se perceber para tornar-se igual na condição, para que o outro o visse,
Porque se ele se apresentasse com a sua natureza e a sua grandeza espiritual, ele nem seria percebido ou imediatamente produziria um choque com efeitos provavelmente negativos na jovem que estava sendo atendida para o processo de recuperação do equilíbrio orgânico. Então, aí é um gesto de humildade, um gesto de grandeza espiritual. Ele deixou-se perceber. É como aquele indivíduo que chega em um ambiente e chega educadamente, não faz barulho, não precisa anunciar sua presença. Quando ele chega, simplesmente todo mundo sente que aquela pessoa chegou. De uma maneira muito afável, passa a se relacionar com os demais. Bom, ao perceber a presença desse espírito, ou seja, o algoz, ao perceber a presença de Bezerra, vai dizer: ela é minha, ninguém a tomará de mim. Veio às minhas mãos por livre e espontânea vontade, não a deixarei. Vontade, ideação, criação mental. Cria-se esses vínculos, estabelecem-se relações entre os planos, e a depender das dívidas contraídas, processos graves ali começarão a se manifestar. Agora, a resposta do Dr. Bezerra é, assim, impressionante, a grandeza dessas almas. Porque o Espírito diz: ninguém a tomará de mim. Primeiro que não quis se defender. Eu não sou ninguém, ele poderia dizer, né? Você não sabe com quem está falando? Ele não fez defesa nenhuma a respeito de si mesmo. Ele começa dizendo: não sou eu quem te tomará o ser que amesquinhas, senão o nosso Pai e Senhor de todos nós. A hora não é chegada para que ela retorne. Se a retens, serás o responsável pelo crime de homicídio consciente. Além do mais, o acontecimento será como quer o Criador, e não como desejamos nós. Vejam, ele não se defendeu, não disse o que ele queria, entrega tudo na vontade de Deus. E ainda faz um alerta: esta é a tua vez de ceder. Porque muitas das vezes o dialogador pode incorrer no erro de trazer para si a responsabilidade, ou de sentir-se ofendido por uma fala daquele espírito com quem ele dialoga. Não, se há um entendimento desta maneira, pressupõe-se uma fragilidade do dialogador. Então, primeiro ensinamento: ele não tomou para si a advertência do algoz: ninguém a tomará de mim. Então, ninguém. Pode dizer: mas eu não sou ninguém, eu sou o doutor Bezerra de Menezes. Não. Permaneceu. Veio às minhas mãos por livre e espontânea vontade. Olha, quem vai interceder para a solução desse processo não serei eu, a sua vontade e a minha pouco importa, o que vai prevalecer é a vontade do Criador. É a despersonificação do discurso. Cai ou incorre em erro o dialogador que supõe ser ele o agente principal do diálogo, quando, em verdade, o dialogador é um instrumento do diálogo. Tem muito conteúdo do dialogador? Sim. Há muita emoção? Sim. Mas se ele não estiver sob um suporte espiritual de envergadura, pode ser que o seu verbo não traga os efeitos esperados.
em que pese nenhuma doutrinação, mesmo aquelas em que há uma certa, um certo descompasso, todo atendimento traz resultados para o espírito, nem que seja somente o choque anímico. E aí o mundo espiritual realizará o trabalho que, porventura, nós não conseguimos realizar. O diálogo prossegue e continua o espírito. Não acederei. Só a força. Venha tomá-la. Mais uma instigação ao enfrentamento. Ele foi, doutor Bezerra, ele foi agora chamado para o combate. Qual foi a postura? Sem qualquer ressentimento ou desprezo pelo malfeitor, o amigo dos sofredores silenciou e aí mergulha em prece. Aquele recolhimento sincero e uma modulação mais intensa da consciência. Bem, nesse íntere, na dimensão física, está sendo aplicado o desfibrilador. Primeiro choque, zero resultado. Segundo choque, os efeitos ocorrem simultaneamente a este processo de irradiação de poderosa luz que sai do plexo solar de Bezerra de Menezes, resultante da oração. Por que sai do centro do plexo solar? É um centro de força que modula os pensamentos de natureza superior e a gestão equilibrada das emoções e dos sentimentos. Então, do coração, essa luminosidade representa a qualidade espiritual do interventor e a correspondente qualidade dos sentimentos e emoções superiores expressadas naquele momento. Nesse instante, o espírito obsessor fica paralisado, sem compreender o que estava ocorrendo. Isso, eu não citei aqui, tinha a turma da arquibancada, né? A galera de desocupados que estavam ali no hospital, veem aquela discussão, não tinham o que fazer, e fica lá e puxa o banquinho, faz torcida, e às vezes a gente sempre torce para o time errado, né? Mas tudo bem. Então, o espírito da treva ficou paralisado, toma um susto, porque vê aquela luz irradiada daquele ser que aparentemente se igualava a ele, então começa a reluzir, envolve todo o ambiente, e esse susto, ele tem uma espécie de postura corporal, ele libera o espírito de Noemi. E, imediatamente, Noemi está sentindo, pela sua ligação com o corpo físico, os reflexos da descarga elétrica que lhe era aplicada por força do desfibrilador. Então, ela é como que sugada violentamente na direção do seu corpo carnal. O coração volta a pulsar, inicialmente de forma mais lenta, numa pressão baixa, mas vai dando os primeiros sinais de recuperação. Mas o mais interessante é a fala que ocorre de Bezerra de Menezes durante o processo da sua transfiguração. Vai dizer, em nome de Deus, aí ele ordena. A ordem, neste caso, é uma ordem de natureza moral. A hierarquia de Bezerra ali era uma hierarquia moral. Ou, em nome de Deus, devolva esta jovem ao seu corpo. Então, a ordem foi tão impactante, juntamente com a luminosidade
que ele produz no entorno de si, que leva a este espírito obsessor, a este choque, salta aquela menina que estava em suas mãos, e ela, em espírito, reacopla ao seu corpo físico, e aquele processo está em vias de equalização. E continua Bezerra: a vida é patrimônio de Deus. Ele poderia parar ali, mas não. Continua a ação. A ação agora de esclarecimento. Todos conduzimos enganos lastimáveis que são frutos da nossa ignorância, igualando-nos, de certo modo, nos erros e diferenciando-nos nos acertos. Não condenou em nenhum momento, mas vai dando agora o esclarecimento doutrinário e dizendo para o espírito: a sua anuência, meu amigo, é abençoado acerto, que lhe descerra a oportunidade nova de que todos podemos gozar. Interessante é que não foi uma anuência consciente, foi uma resposta inconsciente diante de uma força que lhe tomava e que demonstrava uma superioridade que ele não compreendia. Então, inconscientemente, ele cede, porque nós temos essa percepção da grandeza do outro, das pessoas que se aproximam de nós. Permanecia a luminosidade. Bem, continua o diálogo. Observa agora, em nome de Deus, sempre a presença da divindade no discurso. Um discurso totalmente despersonalizado. Bom, neste momento, o espírito, como que ele vai recobrando a sua consciência normal, e antes de assumir aquela sua atitude de maldade, ele visualiza adentrar-se naquele ambiente um ser espiritual que desencarnara com a idade física de 8 anos, aproximadamente, acompanhado de veneranda entidade. E quem não eram essas criaturas? Sua filha e sua mãe. É tomado de uma profunda emoção, e aí toda aquela maldade, a centração no desejo de vingança é deslocado para o amor paterno e o amor materno, que recobra a lembrança de outras gradações da afetividade. Vejam só que interessante. Quando, aí há um recorte, Filomeno vai trazer, que lhe intrigava era essa ocorrência. Porque quando o doutor Arthur vai solicitar a intervenção a benefício de sua filha, poxa, como é que tudo isso aconteceu? Mas que mecanismos foram empregados para a solução que nós estamos a presenciar? E Filomeno, nós transcrevemos a fala de Filomeno. Ao ser noticiado do atentado suicida de Noemi, olha que interessante. Bezerra fez uma consulta cujo método empregado escapou completamente ao conhecimento e compreensão de Filomeno, aos centros de informação de nossa esfera a respeito do conteúdo obsessivo no problema. Simultaneamente, quem se encontrava envolvido e como alcançá-lo. Imagina a rapidez do pensamento. Os espíritos superiores ou mais evoluídos do que nós conseguem fazer essas consultas numa velocidade ainda incompreendida, pelo menos por mim. É um poder intuitivo profundo. Jorge André vai trazer essa perspectiva
acho que é um texto chamado Mediunidade e Fenômeno, ou é Fenômeno Mediúnico, se não me falha a memória, onde ele vai trazer uma hipótese de trabalho chamada mediunidade captativa, que está presente ou estaria presente naqueles indivíduos com o córtex pré-frontal desenvolvido, onde é o indivíduo que vai aos centros de informação do mundo espiritual, capta o conteúdo e traz e os materializa por meio de mensagens. Bem, enquanto nos dirigíamos ao hospital, mensageiros diligentes providenciaram a vinda dos familiares do perseguidor, que estavam ali aguardando em oração e vigilância no bem, aguardando o momento oportuno para entrar em ação e atingir os objetivos que era a redenção daquele instrumento de sofrimento da jovem Noemi. Então foi feita uma consulta, encontrou-se os personagens que poderiam intervir, foram conduzidos ao ambiente e aguardavam o momento oportuno. E aí Filomena vai dizer: se o nosso irmão persistisse no erro, pergunta Filomena a Bezerra, no propósito nefasto de natureza negativa, que recursos poderiam ser utilizados? Eu digo que Filomena é ousado nas suas perguntas. Olha, tudo bem, deu certo. E se ele se recusasse? A resposta de Dr. Bezerra é primorosa. Não há força que suplante o amor. Não teria como ele negar, porque não há força que suplante o amor. Recorrendo à fonte sublime do amor sem limite através da oração, olha, a oração que Bezerra fez facultou a ele acessar essa fonte sublime de amor sem limite. Olha que exemplo para todos nós. Diante de sofrimento, de angústia, recorrermos pela oração a essa fonte inesgotável. Como consequência, fomos visitados pela resposta superior do céu, que o dulcificou no átimo. Dulcificou a quem? Ao algoz. Fazendo-o recordar-se da própria filhinha, que um dia fora raptada da sua companhia. Então, aquela luz irradiada por Bezerra atingiu aquele indivíduo pelo impacto daquela luminosidade que carregava sentimentos e emoções de natureza superior. Aquela luminosidade carregou as imagens de sua filha. Creio eu que foram projetadas flashes. E o amor que nutrimos pelos nossos entes queridos modula o nosso comportamento para melhor. Então, o algoz recobra na memória a presença de sua filha que ele já tinha esquecido e não anulado. E fica maleável e suscetível às ações seguintes. O amor que nele estava enfermo, portanto, escravo da revolta, rompeu as amarras e ele cedeu, o que lhe facultou sintonizar com os afetos familiares convidados para aquele momento. E ainda a mãe requer e é atendida ao solicitar que o seu filho fosse conduzido para o posto de socorro e lá recebesse os primeiros atendimentos para depois ser recambiado para uma colônia de refazimento, de reeducação. Então vejam que, mais uma vez, o capítulo nos traz nuances muito interessantes a respeito dos diálogos que muitas das vezes temos em nossas reuniões, diálogos complexos, em que o comunicante intenta confrontar-se com os que lá se encontram presentes,
e fica para nós o aprendizado da habilidade do uso da fala, alinhado ao entendimento do ódio manifesto, da revolta que visualizamos diante de um atendimento complexo de natureza qualquer. O amor é essa luz que ilumina aonde se faz presente. É esta força que sustenta o indivíduo aonde quer que esteja. E que é capaz de mudar a substância de tudo. Quando nos permitimos quando nós nos permitimos ou acolhemos na intimidade de cada um de nós. Baita capítulo esse. Foram essas as nossas considerações. E é lógico que cada um vai conseguir depois fazer a sua análise, interpretação diferente, e que eu espero que seja bem complementar ao que nós nos propusemos a trazer para as discussões da manhã de hoje. Muito obrigada. Então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, Muito complementar? obrigada. Diga, Cleide. Vale ressaltar a fala do Dr. Bezerra, Senhor. que nos Feliz diz... de ouvi-lo e participar. Ah, tá bom. Muito obrigada. Deus abençoe e ilumine mais e mais. Amém. Diga aí, Adélio. Uma coisa que me chamou muita atenção, que nós falamos muito, né, na fé, mas a segurança e o bom senso, a confiança, o entendimento do que está fazendo, que nós, enquanto dialogadores ou doutrinadores na antiguidade, que eu gosto mais de ser doutrinador, a voz era gentil, mas decidida, suave, porém segura, não dando alternativa à dubiedade da ação. Doutor Bezerra. Ô, Adélio, você... A confiança... Isso, você levantou também um aspecto muito interessante, é porque a voz, às vezes, né, o monotom, de onde vem a palavra monotonia, é preciso que, penso eu, né, que o dialogador ele tenha essa habilidade, sabe, na sua fala, demonstrar ou a força necessária modulada pelo amor, aquela dureza, mas sem se transformar em agressão, mas também de suavizar o discurso. Mas com segurança. O tom de voz. Eu acho que isso é uma habilidade que varia de pessoa para pessoa, né? Mas fica aí interessante isso aqui, muito delicado. A voz era gentil, mas decidida. O que seria uma voz gentil, né? É a entonação. É a entonação. É o tom que a pessoa dá, que pode ser algo agressivo, mas pode ser algo energético com amor. É o Red Bull do discurso. Carregada de amor, é isso mesmo. É aquela capacidade do indivíduo, sabe, impactar, porque sabe colocar as palavras no momento adequado. Isso. E o tom. Sem convencimento, né? Uhum. E a confiança do que está fazendo. Sem convencimento. O pai é o maior. Pronto, entrego. Mas eu vou conduzindo na melhor forma possível. Suave, porém segura. Eu me lembrei agora do presidente do Tribunal Federal, que para ser coordenador de qualquer situação precisa ter autonomia e coragem. Sempre. Realmente a gente precisa, né? É isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Boa, Marcos. Boa. O agradecimento desse lindo aprendizado que nós temos todas as semanas. Muito obrigada. Muito forte.
tanto para o doutrinador quanto para o médico. Espere em Deus que eu aprenda. Espere em Deus que eu aprenda. Eu não vou dizer o outro porque eu não sei, mas espere em Deus que eu aprenda. Eu também. Meu Deus do céu. Então, tá bom, Mas gente. é lindo, de grande reforço, viu? Muito obrigado aí pelo apoio de Luiz e de sua equipe, a vocês pela presença. Deus continue iluminando os nossos passos. Sejamos multiplicadores dessa ideia. Um Amém. abraço, bom final de semana. Deus conosco sempre.